Então, boa noite a todos que compareceram na noite de hoje, tanto encarnados como desencarnados, e que todos sejam sempre bem-vindos, tanto os encarnados e os desencarnados também, né? Agradecemos aos que vieram pela primeira vez e os que sempre estão presentes também, né? O nosso muito obrigado. Para que a gente possa nos harmonizar, a gente convida o nosso irmão Renato, que vai fazer uma leitura preparatória. Do livro Pão e Alma, de Carlos Bacello, pelo irmão José. Nem sempre, no que penses ou digas, nem sempre acertarás. Pode ser, muitas vezes, que esteja enganado. Não te apresses, portanto, em qualquer julgamento. Cada qual vê nos outros o que traz em si mesmo. A verdade não é propriedade exclusiva. Só quem age no bem não se equivoca nunca. Agradecemos ao irmão Renato pela leitura da noite de hoje e pedimos aos queridos irmãos, se assim o desejarem, que possam fechar seus olhos físicos e assim sentirmos a espiritualidade que hoje está preparando todo esse trabalho. Pai amado, de infinita bondade, amado mestre querido, queridos mentores da casa, nossos mentores, o nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado, queridos mentores, pela paciência que com nós tem, pela, por nos guiar nas veredas, com as mãos seguras. Agradecemos, Pai, a todos os irmãos que aqui hoje vieram para nos amparar, nos intuir e para que possamos bem entender a mensagem do nosso irmão. Pedimos, Pai, que todos nós possamos ser amparados, principalmente o nosso querido expositor da noite de hoje, que bons espíritos e que seus mentores o amparem, para que possa bem transmitir a mensagem que ele veio trazer na noite de hoje. Que assim seja. Então, temos a grata satisfação de apresentar, já peguei toda a cola com o nosso irmão, o nosso irmão Figueiredo. Ele trabalha na Cruzada dos Militares, né, aqui em Santa Maria, e também trabalha na Casa Espírita Oscar Pitã. Isso. E a próxima cola, o tema de hoje, o homem de bem. Acertei, né? Tá bom. É 10 para mim. Isso. Acertei tudo. Tá bom. Tá bom, é só brincadeira. Então, irmão, o senhor está com a palavra na noite agora, né? E... Obrigado. Saudação a todos os irmãos. Prazer enorme pelo reencontro. Que a gente possa, no dia de hoje, na noite de hoje, reunir algo que possa iluminar um pouquinho mais nossos passos nessa caminhada. Momento super importante na vida do ser humano da Terra, dos espíritos que aqui habitam. Super importante do planeta e dos seus integrantes. Eu quero deixar para o nosso irmão, querido irmão e amigo Ney, que Jesus e a equipe espiritual que nos cerca auxiliem a recuperação dele, que ele possa estar o mais breve possível, completamente recuperado conosco aqui. Ele está nos assistindo pela internet, na sua residência, com os devidos cuidados. Gente, o tema de hoje já foi anunciado aqui, o homem de bem, e não é por acaso que eu trago essa propositura. É exatamente pelo momento ímpar que estamos vivendo. O planeta
tem o momento mais importante dos seus bilhões de anos, como esse momento agora. É quando ele faz um movimento da condição de um mundo de dor, de imoralidades, de maldades, para um processo de limpeza, de faxina transformadora, onde transforma ele num mundo regenerado. E nele permanece os eleitos. Aqueles que visualizam a lei divina, que procuram aplicar, que aplicam nas suas vidas e que vão construindo a ideia do novo mundo. Vejam o peso. Vamos deixar, portanto, de ser um mundo de provas e de expiação. E com isso deixamos de ser um mundo de dor, de violência, de imoralidades de todo tipo, de misérias humanas de todo tipo, de conflitos que nós vivemos nas nossas relações. Então, o aprendizado, o homem de bem, é o receituário do Cristo para o novo templo em que ele quer nos apresentar, nos mostrar. E esse receituário nós precisamos dar toda a atenção possível, porque é uma escolha que nós vamos fazer para nós mesmos. E a pergunta é a seguinte: eu quero a terra prometida, o reino do Cristo, que ele quer transformar a terra nesse projeto, ou eu rejeito esse reino do Cristo e quero continuar com os meus vícios? Se eu quiser continuar com meus vícios, a divindade vai nos respeitar, mas vai nos colocar num mundo semelhante aos meus vícios, para que eu viva aqueles vícios e as suas dores, as suas misérias. É uma escolha que eu vou fazer, cada um de nós vai fazer. E nós temos a oportunidade de examinar nesse momento o que está colocado como receita do Cristo para me galgar as posições da terra prometida, da terra regenerada, do planeta que o Cristo está preparando como a casa que nós devemos habitar. Nós vamos ser respeitados na nossa escolha. Agora vamos ter a colheita daquilo que nós plantarmos. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu fiz o mal e não consegui entender a maldade que eu pratico, eu vou colher a maldade que eu pratiquei. Eu vou colher isso como resultado. É isso, é nesse ponto que nós precisamos acordar. Nós podemos dizer assim, até tem um irmão meu, irmão em Cristo, né? Ele disse assim: Figueiredo, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não estupro, eu não faço as coisas todas maldosas que estão por aí. Por que comigo? Ele foi acusado por um crime que ele não havia cometido. E foi penalizado publicamente. Escapou por um fio. Aí eu digo, será que a gente já curou todas as nossas maldades? E esses aí, sim. Mas e as outras pequeninas que se juntam uma a outra? Como os pedregulhos que a gente vai pisando no caminho e vai entrando para dentro do calçado, até que eu não consigo mais caminhar, tropicando nos pedregulhos, as coisas miúdas, os pequenos males que vão minando o nosso espírito e vão nos condicionando a vivenciar as dores da soma das pequenas maldades que nós construímos o dia todo. Todo dia. Teve um irmão nosso lá do Pitã, que fez uma palestra de certa feita, e disse, eu até já coloquei isso aqui numa outra feita, talvez alguém lembre.
Eu desafio quem tem a coragem. Havia um quadro grande na frente. Quem tem a coragem de colocar aqui o que pensou nos últimos 3 dias de suas vidas. Eu modifico a propositura dele. Desafio quem tem coragem de colocar aqui o que pensou no último dia de suas vidas. Quanta bobagem passa no nosso pensamento. Em grande parte, nós permitimos que esses pensamentos maldosos criem casa dentro da gente e constituam o lodo no nosso mundinho interior, que nos faz emitir energias negativas, conflitadas com a lei divina, e nós não nos damos conta. Achamos que estamos certos. Achamos que estamos certos ainda. E resistimos, porque nos acostumamos com o erro e copiamos aquilo que é comum. Pois bem, o mundo regenerado do Cristo não é o comum, é o excepcional. É aquele degrau superior onde iluminamos o nosso espírito, limpando das maldades que o mundo se aproxima de nós. Esse é o desafio. Vamos ver o que diz o Evangelho do Cristo sobre o homem de bem. É aquele que pratica a justiça. O homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Vamos interpretar o que é isso. A gente falar uma frase pomposa, linda, é muito bonito. Eu quero ver a gente entender e vivenciar ela na prática. Porque é isso que vai nos diferenciar do lodo que o mundo ainda apresenta. Que são os resultados dos erros das nossas fases. Não é o mundo que é errado. Errado é cada um de nós que habitamos ele. E semeamos coisa ruim ainda. Então, o que é a justiça? O ser justo. Quando eu me relaciono com as pessoas, eu olho para as pessoas procurando um defeito, querendo eu ser mais importante que elas? Eu consigo agir de modo orgulhoso, querer estar um degrau acima dos outros? Isso é orgulho. Isso é tratar o semelhante de modo inferior. É pisotear na imagem, na figura do irmão que foi criado pela mesma lei divina que nos criou. Eu preciso ser justo, aí eu uso a minha palavra, julgando os irmãos, colocando defeitos, explorando falhas, como que eu seja perfeito. Eu estou sendo justo com os outros? Eu estou sendo justo comigo ao fazer isso? Não. Quando eu disputo uma vaga, quando eu disputo um espaço com meus irmãos lá no trabalho, como é que eu ajo? Quando eu discuto valores, eu já vi várias situações de calamidade. Uma delas se rompeu algumas estruturas da Corsã em Santa Maria. Aí, no outro dia, eu corri no mercado, vamos buscar uma água para ter dentro de casa. Estava triplicado o preço da água. Quem fez isso? Será que tem noção que vai responder para o divino? Será que tem? Eu só citando um exemplo, são muitos que estão por aí a gritar nos nossos ouvidos para a gente acordar, para não copiar coisas erradas e inserir nas nossas vidas. O segundo ponto, a lei de justiça, a lei de amor. Se vocês observarem a lei de justiça, lei de amor e lei de caridade, tem sentido que podemos particularizar cada uma delas, mas elas estão intimamente associadas uma à outra. A lei de amor é quando eu penso
os valores da criação divina e percebo que eu fui criado por um projeto que não é humano. Se juntarmos todos os sábios da humanidade e pedir para eles produzir um só fio de cabelo, eles vão dizer que não sabem. Pois bem, quem produz o fio de cabelo e quem produz nós que cria o fio de cabelo é uma inteligência milhões de vezes superior à nossa inteligência. Nós chamamos de Deus. E é dele que emana a lei de criação e todo o norte dessa figura que ele cria, que passa pelos vários reinos da criação, até buscar a nossa purificação espiritual, que chamamos de angelitude. Que chamam as religiões chamam de anjos, pois nós estamos caminhando nesta direção. E para que nós possamos caminhar nessa direção, precisamos observar a obra-prima sagrada do divino, que é a vida. E não é só a nossa, não. É a vida vegetal, é a vida animal, é a vida hominal. E depois de nós compreender isso, nós vamos compreender que a nossa vida não é a vida física que a gente tem aqui. A nossa vida é o espírito imortal que nos anima no exercício da vida. Espírito imortal. Em regra, dado o atraso que ainda nos caracteriza, nos animamos muito às questões materiais e vamos esquecendo os fundamentos espirituais, que é esse que nós viemos buscar aqui. É o que nós vamos levar para o mundo espiritual, para depois voltar noutra jornada de nova etapa evolutiva. Será que a gente consegue raciocinar isso? Ou isso está apenas configurado de forma literária nos livros e não trouxemos ainda para as nossas vidas? Pois bem, o amor é compreender cada um de nós, cada pessoa que está no nosso convívio, como um filho de Deus. É isso, o amor. O amor, em síntese, a justiça e o amor significa cuidados. Cuidar de mim e cuidar das carências e sofrimentos do outro. É isso que é o amor. Aí vamos lá. O terceiro, a caridade, na sua maior pureza. O que é a caridade? É o exercício da justiça e do amor. É quando ele ganha corpo prático. Quando eu vejo o meu irmão em condição de dificuldade, eu dou o ombro para ele se apoiar. Eu dou a mão. Eu não faço de conta que não vi o sofrimento. Como esse irmão que me perguntou, por que eu? Eu digo, olha o teu passado, meu irmão. São dívidas que a gente tem das nossas omissões do passado. Daqui a pouco, pessoas que se envolveram lá no envenenamento da Segunda Guerra Mundial, de medo de enfrentar os soberanos, fez de conta que não viu e saiu pelo lado. Vai responder pela omissão. Porque a minha omissão, que poderia não ter havido, e gerar bens, ela acaba, pela minha omissão, gerando mais dores, continuação das dores. Eu passo a responder por aquela omissão, pelas dores que tiveram continuidade a partir do ato em que eu me neguei a intervir. Vejam, não basta te achar que a gente não deve fazer o mal. Nós estamos aqui para nos forjar como filhos de Deus, operando a obra divina. Operando a obra divina, ao alcance de cada etapa da nossa evolução.
Olhem bem, quem é o homem de bem se nós sair um pouquinho daqui? Eu vou ter que chamar o Kardec, lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, 886, que é a questão de como é que a caridade, como é que Jesus via a caridade. Que vai estar muito associada a isso que eu estou dizendo aqui, que é o caput do tema Homem de Bem. Benevolência com todos, bondade, compreensão, assistência, cuidado, fazer o bem. Indulgência com as falhas dos outros. Indulto. O que é o indulto? É aquilo que ameniza as dores da pena para que a pessoa se recupere mais rápido possível. Eu não estou interessado em penalizar o meu irmão, estou interessado em recuperá-lo. Indulgência. E o terceiro que assusta a gente, o perdão das ofensas. Quando eu compreendo que o meu irmão é tão falho quanto eu, e que às vezes ele é mais falho que eu, e que eu consigo perceber isso, eu vou ter a capacidade de perdoar. A capacidade de perdoar. Veja, o Cristo, ele não veio aqui por nada passar pelo que ele passou. Quando ele disse perdoar os inimigos, orar pelos que vos caluniam, perseguem e caluniam, o que ele fez quando colocaram ele na cruz? Eu já contei essa história aqui. Veio um anjo direto a ele, veio 2 legiões. Uma tocava ele para ele não sentir dor quando ele estava na cruz. E a outra mapeava os fariseus que tinham que prestar conta. E veio um anjo direto a ele. E ele diz: cuida do Judas, ele acaba de suicidar-se. Depois dessa frase, ele disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. O perdão para nós é a higiene que eu faço na minha alma. Se alguém me ofende, eu compreendo que é um irmão em maior dificuldade do que eu. Se eu realmente estiver nessa posição, eu digo: olha, coitado. Coitado. Eu não vou dar outra face para ele bater. Eu vou dar a outra forma dele agir, que é a que eu ajo. Se é que eu tiver isso comigo. De agir de modo diferente. Agir de modo benfeitor com o meu irmão que está em maior dificuldade. Há um trecho do Evangelho que ainda coloca da seguinte forma: a questão da caridade. Quando um mais tolo do que eu fala de modo tolo comigo, a minha capacidade de silenciar e ouvi-lo é um ato de caridade moral elevadíssimo. Eu estou respeitando a criatura que não teve ainda o conhecimento e a elevação necessária para ele compreender o que ele está fazendo. A minha atitude e o meu comportamento, o meu exemplo, a minha atitude vai repercutir 200 vezes mais do que as palavras que eu pudesse dizer para ele. O fato de eu não agredi-lo, de não ofendê-lo e ainda ouvi-lo. E aí a gente faz uma precezinha para Jesus abençoar essa pobre criatura, esse pobre irmão que ainda está vivendo nessas dificuldades. Se nós juntar tudo isso, nós vamos chegar a uma segunda frase que está aqui, ó. Depositar o homem de bem, deposita fé em Deus. É claro, quando a gente consegue compreender a criação divina e tratar com justiça, com amor e caridade na sua maior pureza, nós temos uma fé robusta, sólida no divino. E vamos ter consciência e confiança
no futuro. E nós não estamos semeando à toa numa terra infértil. Mas nós estamos exatamente tratando das nossas curas, da nossa elevação, da higiene espiritual que nós precisamos aprender a fazer. Que saibamos utilizar, fazer uso da casa espírita e do seu evangelho, que nenhuma geração anterior teve, como um tratado desse tipo para nos orientar como bússola, transitando os caminhos difíceis. Nós temos ele para lidar, para trabalhar, para aprender. Aí nós não vamos chegar na casa espírita como espectadores apenas. Nós vamos chegar para aprender o que eu devo fazer como parte desse processo. Nós vamos dizer para nós, eu quero ser um discípulo do Cristo. Eu quero ser um cristão na acepção da palavra. E eu não vou ter medo de tempestade, até pelo que ele disse. Cairão 1000 à sua direita. Cairão 10.000 à sua frente. Mas você estará salvo. Aqueles que estiver agindo, trabalhando na construção do projeto divino, nada vai nos atingir. E vamos ter serenidade para perceber as etapas de nossas vidas onde a morte deixa de ser morte. Passa a ser vida com muito mais luz. Nós achamos que vida é essa vida doente aqui, de dor. E esquecemos muitas vezes que a dor dos erros que a gente pratica é o adubo divino para alimentar o bem que nós podemos atingir. O adubo divino para nutrir o bem que precisamos aprender a fazer. É com a dor que ele nos acorda. É quando eu repito o erro, repito, e não quero reconhecer, aí vem a dorzinha daquilo que eu estou semeando. Olha a sabedoria divina. Ele não vai nos colocar num inferno para torrar a vida inteira sem ser consumido pelo fogo, como foi apregoado pelos 4 ventos. Ele vai nos dar dor para me acordar. Ó, tem que corrigir aqui, está aqui a dorzinha me acordando. Eu não percebi meus erros, está aqui, ó. E aí, quando tu descobre isso, os benfeitores de Deus vêm correndo te ajudar. Te cercam imediatamente. Cuida do meu tempo aí, que eu sou meio descuidado. E o assunto aqui é muito bonito. Possuído, quem é o homem de bem? Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Uma amiga minha, uma netinha de 9 anos, chegou um tenente do exército na frente da casa e a menina disse: vó, tem um negrão lá na frente chamando. Aí a avó foi ver um vizinho dela, tenente do exército, uma rica de uma criatura, né? Por que ele não diz que tem um brancão lá na frente? O negrão é para desqualificar pejorativamente discriminação de cor, de raça. E isso está na nossa linguagem. A criança não ia dizer se não ouvisse em casa. Então nós temos muitas coisas. Isso é uma maldade que dói muito. Deus não criou branco nem preto, nem magro nem gordo, nem homem nem mulher. Ele criou a vida. Ponto. É essa vida que nós precisamos saber cuidar. Tenhamos a cor que tivermos. Eu tenho uma misturangança que nem eu entendo. Um pouco de alemão, um pouco de italiano, um pouco de negro, um pouco de tupi-guarani, um pouco de espanhol, um pouco de judeu. Nem consigo me caracterizar.
Mas dói de ver a discriminação que às vezes é feita em determinados segmentos da população. O nosso julgamento que fazemos dentro das nossas famílias, as nossas impertinências, as nossas palavras duras, ríspidas, maldosas no convívio uns com os outros, irmão com irmão, pai com filho, filho com pai, e por aí vai. Será que nós já nos damos conta que nós precisamos brandura, leveza, doçura, lealdade, amabilidade? A lei divina nos pede isso. E será que nós conseguimos parar para examinar o que fazemos e começar a construir o novo homem em nós? Construir o sentimento espiritual de amor e de bondade? É a nossa tarefa, gente. Aqueles que quiserem escolher a terra prometida. É isso que a lei divina não quer ver dor em nós, não quer ver sofrimento, não quer ver maldade. A escolha é a gente que faz. Então, o homem de bem está clamando para a gente dar atenção a isso, para ver quais são as nossas tarefas. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, no que espalha de bom, nos serviços que presta, no fazer ditosos aos outros, tá? Nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Então, aqui nossas tarefas, aqui a receita. Simples. Basta a gente pegar, ler, não com um objetivo de fazer uma leitura linda, mas de aprender o que Jesus está nos dizendo aqui, que eu preciso fazer. Vamos exercitar isso, vamos olhar para a gente e ver o que... o egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O que eu vou levar? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Tem uma frasezinha aqui na sequência. Eu podia fazer a palestra só com o que está aqui nessa cabeça, né? Eu estou seguindo esse roteiro aqui, de modo analítico, porque não tem coisa melhor do que isso que está aqui. É que a gente lê com pouca atenção, muitas vezes. Olhem bem a próxima frase. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança condenação. Aqui a palavra é anátema. Eu estou lendo condenação, a gente não condenar o que o outro pensa. Aos que, como ele, não pensam. Nós discriminamos todo mundo pela opinião. Dizem alguns que para arrumar inimigo basta a gente ter opinião. Para ser execrado pelos outros que são contra. Porque usam a palavra para execrar pessoas. E não para ajudar. Não para consolar. Não para ajudar a levantar das situações de dificuldades. Como é que nós estamos fazendo isso dentro das nossas casas? Nas relações do nosso trabalho? Da nossa comunidade? Como é que estamos fazendo? Como é que estamos agindo? Será que a gente consegue dar uma paradinha e começar a dar aquele tempo de dizer, quando eu vou tomar uma posição, emitir uma opinião, eu consigo pensar se eu estou em acordo com a orientação cristã, espírita? Será que quando eu tiver dúvida, eu consigo parar um pouquinho mais e me perguntar, o Cristo aprovaria isso que eu vou fazer, que eu vou dizer? Aí nós começamos a agir como homens de bem, construindo em nós o novo homem, rejeitando aquilo que nos faz dores, doenças, conflitos, tudo aquilo que diz, não dá para aguentar, porque a minha vida está dando tudo errado.
Claro que vai dar. É só olhar o que a gente faz. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições. Não vai estudar dos outros, estuda as suas, para ele poder evoluir, identificar quais são os males que ele carrega e como é que ele pode se melhorar. Esse é o homem de bem. E trabalha incessantemente em combatê-las. Aquilo que está errado em nós. Dá para notar? Dá, né? Falta um exame de consciência na gente, a gente se tocar. A gente chegar na casa espírita e perceber que estamos entrando em contato com a ciência divina da vida. E não achar que a tarefa é dos outros. A tarefa é de cada um de nós. Cada um de nós. Deus não tem pressa conosco. Admite que nós somos imperfeitos, que ainda vamos errar muito. Mas ele quer nos perguntar se eu estou conseguindo identificar o caminho que ele está mostrando. Se eu estiver no caminho certo e eu não consigo o meu passo ser mais rápido, mas que os passos sejam dados na direção correta. Gente, a casa espírita é a faculdade da alma. É a doutrina que nos mostra o reino da vida e não das dores como a terra ainda é. Que possamos recolher disso, não para acusar ninguém, nem a nós mesmos, mas para chegar em casa e começar a examinar o que estamos fazendo por nós. O que estamos fazendo por nós, segundo os ensinos do Cristo Jesus. Eu sou grato pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com os irmãos do Consolador Prometido. Que Jesus abençoe a direção da casa, os trabalhadores, os frequentadores, e que nos auxilie nessa caminhada, para que a gente cometa menos erros e podamos seguir as pegadas daquele menino pobre de Nazaré que veio nos ensinar o caminho. Obrigado. O Ney mandou um abraço. O Ney mandou um abraço para o senhor. Obrigado, Ney. Obrigado, Ney. Grande abraço para ti. Boa recuperação. Querido irmão, a missão ainda não acabou. Não acabou? Não, infelizmente não. Olha aí, ó, tá bom. Como o senhor viu, nós não temos ainda a sala de passe. Sim. E aí o passe é coletivo. Vai ser coletivo hoje. Isso. E aí pedimos humildemente que nosso querido irmão faça a prece para o passe coletivo. Com todo prazer. Com todo Obrigado. Prazer. Convido, então, os irmãos a se recolherem em torno daquela energia que o Cristo emana, que envolve todo o nosso planeta. Que aqueles irmãos que estão imbuídos das suas orientações, da sua propositura, possam receber em forma de bálsamo de cura, de sinuelo que nos aponta o caminho, de luminárias que vai visualizando cada passo de nossas vidas. Que possamos, com essas luzes, com esses ensinos, trazer a nossa consciência, conforme a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que questiona onde se encontra escrita a lei divina, e diz que ela está na nossa consciência. A nossa consciência nos toca quando agimos de modo inadequado, mas que ela sirva para ir nos apontando a cada momento os processos transformadores em nós.
as luzes do Cristo, capazes de nos fazer respirar a caridade, respirar o bem como caminho do céu, respirar Deus na figura de cada irmão que circula entre nós, respirar Deus na natureza, nas águas, nos pássaros, nas flores, na vida, e sintetizando nas nossas atitudes benfeitoras. O homem de bem é aquele que se prepara para ser o eleito na versão divina. Que Jesus não desista de nós, que nos auxilie na procura de ser os soldados de vanguarda do seu grande projeto. Do seu grande projeto. Da lei de amor, de justiça e da caridade. Podem, sim, ser as nossas grandes bandeiras. Que as gotas de orvalho possam chegar com uma luminosidade de nossas almas. Que aprendamos a nos condoer pela dor que assola o nosso semelhante. Que aprendamos a olhar para nós como alguém em formação, que erra para acertar e que acerta para se elevar, segundo dizia o nosso amado Emmanuel. Que Jesus traga consigo todo o amor infinito que ele tem na sua alma sagrada. Que Mãe Maria, o símbolo da Mãe Terráquea, toque os corações humanos que ainda não despertaram para a nova vida que pode ser construída com a amada doutrina que nos é trazida pelo Cristo e toda a sua legião de benfeitores. Que possamos ver em cada irmão que nos cerca, em cada passo da casa do caminho, da casa de orações, do hospital de recuperação, do educandário, que é o nosso Cristo Consolador, Consolador prometido. Que possamos atravessar esse trajeto com orgulho de quem assumiu as verdadeiras bandeiras do Deus maior que habita em nós e que trabalha, nos assiste para que possamos vencer todas as nossas dificuldades e construir o homem novo, construir o homem angélico, que é para isso que Deus nos colocou aqui. Em nome do grande Pai Celestial, em nome de Jesus, governador da terra, em nome dos benfeitores que nos envolvem nas nossas vidas, com profunda gratidão, damos por encerrado os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Agradecemos, então, o nosso querido irmão pelas palavras proferidas na noite de hoje e que seja sempre bem-vindo. Dizemos que a casa também é sua, é nossa, né? Então, leve nosso abraço fraterno à Cruzada dos Militares e ao abrigo Oscar José Pitan. Obrigado. Nossa, muito obrigado. Gratidão mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar com os irmãos. Agradecemos a todos os irmãos que vieram e que levem consigo a paz do nosso querido Mestre Jesus em seus corações. E boa noite a todos.